Eu cresci em Lexington, Massachusetts, em uma casa colonial modesta com 4 quartos, um balanço no quintal e aquelas persianas brancas que deixavam o bairro com aparência de cartão postal. Por dentro, porém, a órbita da nossa família girava quase que inteiramente em torno do meu irmão mais velho, Ethan. Desde o momento em que ele chegou, 2 anos antes de mim, ele foi o centro brilhante da atenção dos meus pais e as evidências estavam por toda parte. Prateleiras inteiras na sala exibiam seus troféus de beisebol, fotos do time e boletins emoldurados com comentários detalhados dos professores. Quando ele superava um tema de quarto, meus pais se apressavam em redecorar, primeiro foguetes, depois bandeirolas de esportes. Por fim, um refúgio de adolescente com paredes azul marinho e uma nova escrivaninha. Meu quarto permaneceu amarelo claro, com a mesma cama de solteiro e cortinas que eu tinha desde o jardim de infância. Os presentes contavam sua própria história. Um Natal, Ethan desembrulhou uma bola de beisebol autografada pelos Red Sox, um tesouro que arrancou suspiros de alegria do meu pai. Minha vez chegou com um dicionário grosso, ainda rígido da loja. Você adora palavras, disse minha mãe enquanto eu folheava suas páginas pesadas. E eu realmente amava, mas mesmo aos 10 anos sabia que não era a mesma coisa que uma bola autografada, que ocupava um pedestal como uma joia rara. Conquistas escolares mal mudavam o equilíbrio. Quando ganhei a Feira Regional de Ciências com um projeto sobre células solares, meus pais ofereceram parabéns distraídos e saíram às pressas para o jogo duplo do Ethan naquela mesma tarde. Aprendi rapidamente que meu valor era medido pelo quão perfeitamente eu encaixava na imagem do filho dourado e da irmã competente e prestativa. Quando tinha 13 anos, parei de esperar aplausos. Em vez disso, comecei a guardar uma determinação silenciosa e privada: se o amor na minha casa era condicional, meu futuro não seria. E esse futuro começou de maneira inesperada na cozinha da minha avó. Minha avó, Margaret Warren, tinha um jeito de me enxergar quando ninguém mais se dava ao trabalho de olhar. Ela trabalhará como contadora em Boston numa época em que mulheres naquela área eram raras e, embora já estivesse aposentada quando eu era adolescente, sua perspicácia nunca diminuiu. Enquanto meus pais ficavam atentos aos treinos de beisebol do Ethan, eu frequentemente caminhava meia milha até a casa de tijolos bem arrumada dela, onde o cheiro de cinnamon roll parecia sempre pairar no ar. Uma tarde, quando eu tinha 15 anos, ela largou as agulhas de tricô e me perguntou se eu sabia o que era juros compostos. Balancei a cabeça, esperando uma palestra, mas ela pegou um bloco de notas amarelo e começou a rabiscar números com sua caneta tinteiro. Imagine que você coloca $100 no banco, disse ela, explicando como o valor crescia ao longo do tempo se fosse deixado intacto. A forma como a caneta dançava pela página parecia mágica, embora ela me lembrasse que não passava de matemática e paciência. Voltei para casa naquela noite e depositei todas as economias que tinha do trabalho de babá em uma conta poupança. Não era muito, mas o próprio ato parecia um jeito de reivindicar um pedaço da minha independência. Nos anos seguintes, minha avó cultivou aquele instinto em mim. Ela me dava artigos para ler, me ajudou a comprar minhas primeiras ações modestas e sempre lembrava que a disciplina importava mais do que lampejos de sorte. Quando ela faleceu de forma repentina durante meu penúltimo ano de faculdade, fiquei arrasada. Meus pais assumiram que sua pequena herança seria dividida igualmente, mas o advogado revelou que ela havia deixado tudo para mim, $50.000. Meu pai sugeriu imediatamente que eu compartilhasse com Ethan para aliviar os custos do programa de pós-graduação dele. Minha mãe assentiu em concordância. Eu recusei. Ela me deu isso, disse, com a voz mais firme do que eu me sentia. Investi cada centavo exatamente como ela me ensinara, sabendo que ela teria aprovado. Suas últimas palavras para mim, ditas durante nossa última visita, ecoavam na minha cabeça: a riqueza sussurra. Ela não grita. Esses sussurros se tornaram a base da vida que eu construiria mais tarde, mesmo mantendo-os em segredo. Quando me formei, a disciplina silenciosa que ela havia incutido em mim já começava a moldar duas vidas separadas. A faculdade marcou a primeira verdadeira divisão entre o mundo do Ethan e o meu. Ele foi para uma universidade privada em Connecticut, daquelas em que só a mensalidade poderia comprar uma casa inicial. Meus pais pagaram cada centavo, levando-o orgulhosamente ao campus em um carro cheio de móveis novinhos. Eu, por outro lado, consegui uma bolsa integral na UMass. Meu pai me deixou lá com 2 malas e uma caixa de materiais usados, dizendo que eu daria um jeito. E eu dava, quase todas as manhãs.
trabalhava no turno da abertura da cafeteria do campus antes das aulas. Nos finais de semana, passava horas na biblioteca ou dava aulas particulares de economia para outros estudantes. O cansaço era constante, mas eu mantinha notas perfeitas, determinada a nunca desperdiçar o que minha avó me havia dado. Finanças se tornaram mais do que uma área de estudo. Era um fio de vida, uma forma de construir o tipo de independência que ninguém poderia tirar. Durante o verão do meu penúltimo ano, consegui um estágio em Nova York, em uma respeitada empresa de investimentos. A energia de Manhattan, os arranha-céus, o ritmo frenético de Wall Street acenderam algo em mim que nunca se apagou. Após a graduação, aceitei uma posição de analista júnior na Blackstone. O salário era modesto, mas a experiência, inestimável. Aluguei um apartamento minúsculo com 3 colegas de quarto, vivia de comida delivery e investia metade do meu salário. Aos 26 anos, depois de anos de economia implacável e estudo de padrões de mercado, dei o próximo passo. Abri minha própria empresa boutique, focando em empresas subvalorizadas em setores emergentes. No início, era apenas eu em um espaço de coworking apertado. Mas as oportunidades surgiram rapidamente, uma startup de biotecnologia, uma empresa de energia renovável, uma pequena aquisição de tecnologia. Cada risco multiplicava o que eu havia construído e, aos 32 anos, meu patrimônio líquido silenciosamente alcançou 13 milhões de dólares. Exteriormente, nada mudava quando eu visitava minha casa. Dirigia carros alugados em vez do meu Tesla, usava roupas simples em vez de grife e desviava perguntas sobre meu trabalho com respostas vagas. A máscara era necessária ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesma. Mas a cada ano ela se tornava mais pesada. E quando Michael entrou na minha vida, ele foi o primeiro a notar o peso que eu carregava. Conheci Michael Carver em um evento beneficente na cidade. Uma daquelas noites em que pessoas do setor brindam sob luz baixa e fingem fazer networking casualmente. Ele não fazia parte do mundo financeiro. Ele era arquiteto, com um escritório em Manhattan conhecido por projetar espaços que combinavam elegância e funcionalidade. O que me atraiu não foi o currículo, mas a naturalidade dele. Ele ouvia de verdade de um jeito ao qual eu não estava acostumada. Começamos com jantares depois de longos dias, depois passeios aos fins de semana pelo Central Park, e, eventualmente, noites passadas nos apartamentos um do outro. Michael nunca perguntava sobre os números que eu gerenciava ou os clientes que atendia. Ele queria saber quais livros eu amava, porque ainda cozinhava as receitas da minha avó, porque sempre evitava perguntas sobre família por meses. Eu dava a ele as mesmas respostas evasivas que dava a todo mundo. Eles estão bem, só estão ocupados, nada demais para contar. Uma noite de outubro, depois de 3 meses de namoro, ele me pegou desprevenida. Acabávamos de jantar no meu apartamento, e eu tinha acabado de desligar de uma breve ligação com minha mãe. Minhas respostas foram curtas e vagas. Michael apoiou a taça de vinho na mesa e perguntou baixinho: por que você se apaga perto da sua família? As palavras caíram como uma pedra na água. Passei anos aperfeiçoando esse apagamento, suavizando minha vida para que meus pais não a questionassem, diminuindo minha luz para que Ethan continuasse sendo o filho dourado deles. Mas o olhar de Michael era firme, paciente. Então eu contei. Contei sobre os álbuns de fotos, os troféus, o colar que Ethan ganhou enquanto eu desembrulhava livros, sobre como minhas conquistas sempre haviam sido minimizadas. Expliquei por que mantinha minha riqueza em segredo. Se eles soubessem, aos olhos deles, só se tornaria dinheiro do Ethan. Ele não interrompeu, apenas ouviu, e depois se inclinou para a frente. Viver dividida não pode durar para sempre, disse-lhe suavemente. Em algum momento, você terá que decidir qual vida quer. As palavras dele permaneceram comigo muito tempo depois que ele foi embora naquela noite. Quando o dia de ação de graça se aproximou, eu sabia que ele estava certo. Não podia continuar fingindo ser menos do que eu era. Decidi levá-lo para casa comigo, em Boston, e parar de me encolher, mesmo que ainda não estivesse pronta para revelar tudo. A viagem de Nova York a Lexington estava ladeada por árvores nuas e pelos primeiros sinais de geada à beira da estrada. Michael mantinha uma mão no volante e a outra repousando levemente sobre a minha, como se pudesse sentir o nó no meu estômago apertando a cada quilômetro mais próximo de casa. Quando viramos na rua tranquila dos meus pais, o céu estava cinza e o ar carregava aquele frio úmido único de Massachusetts no final de novembro.
O novo Audi do Ethan brilhava na entrada, a pintura ainda reluzente do concessionário. Eu sabia, sem precisar perguntar, que meus pais ajudaram a financiá-lo. Eles sempre faziam isso. Meu peito apertou ao vê-lo, mas Michael apenas apertou minha mão. Dentro de casa, minha mãe passou por mim para abraçar Michael, a voz animada com a empolgação de conhecê-lo. Meu pai lhe bateu nas costas, perguntando sobre seu escritório, enquanto eu recebia um sorriso distraído e um rápido tapinha no ombro. Ethan apareceu um momento depois, cheio de confiança polida, e foi apresentado a Michael como se eu fosse apenas uma presença incidental naquela conexão. O jantar naquela noite parecia ensaiado, cada fala já previamente designada. Minha mãe havia preparado o assado favorito do Ethan, e a conversa girava em torno de sua recente promoção em uma empresa de marketing em Boston. Ele descrevia seu escritório de canto e a equipe júnior que respondia a ele. Enquanto meus pais brilhavam de orgulho, eu empurrava as ervilhas pelo prato, oferecendo acenos educados. Minha própria carreira, mais uma vez, invisível. Mais tarde, Michael e eu fomos conduzidos ao pequeno quarto de hóspedes, com o sofá-cama afundando no meio. Ethan e sua esposa receberam a suíte maior, com cama queen e banheiro privativo. Quando levantei uma sobrancelha, minha mãe explicou. O Ethan precisa de suporte adequado para as costas. Não disse nada, embora sentisse o calor subir no peito. Naquela noite, enquanto passava pela cozinha para beber água, ouvi meus pais conversando em tons baixos. Queria que a Selena tivesse mais ambição. Minha mãe suspirou. Meu pai respondeu, ela sempre se contentou com menos. Não como o Ethan. Fiquei parada, congelada no corredor. As palavras cortantes, tão afiadas quanto quando eu era criança, mostrando como as fissuras no meu silêncio continuavam se alargando. A manhã de ação de graças começou com o cheiro do peru já no forno e minha mãe cantando baixinho na cozinha. Eu saí discretamente para atender uma ligação. Não podia evitar um de meus parceiros estava finalizando os termos de um acordo que envolvia compromissos de 7 dígitos e a programação do capital a ser liberado. Minha voz estava baixa, medida, mas me senti exposta, de pé no quintal dos meus pais, cercada pelas mesmas cercas que moldaram minha infância. Quando desliguei, Ethan estava encostado na porta dos fundos, olhos semicerrados, braços cruzados. Desde quando digitar dados envolve portfólios de milhões? O tom dele carregava uma mordida. Mas, antes que eu pudesse responder, minha mãe o chamou para dentro para arrumar a mesa. Ele me lançou um longo olhar antes de desaparecer, a suspeita estampada no rosto. Mais tarde, enquanto nos vestíamos para o jantar, Michael mencionou nossa próxima viagem. Estaremos em Tóquio por 2 semanas, disse casualmente ao meu pai. Selena tem um cliente lá, e vamos ficar para explorar a cidade. As palavras pareciam inocentes, mas vi a cabeça de Ethan se erguer do outro lado da sala. Ele me encarava como se estivesse montando um quebra-cabeça que não sabia que existia. Quando a refeição terminou, eu trouxe a televisão embrulhada em papel prateado e com um laço azul. Meus pais arregalaram os olhos quando meu pai rasgou o embrulho para revelar uma Smart TV de 55 polegadas. A antiga televisão deles estava quase uma década defasada. Pensei que o presente seria apenas uma pequena gentileza. Em vez disso, minha mãe franziu a testa. Selena, isso deve ter custado uma fortuna. Estava em promoção, disse eu. Mas a mentira soou frágil. Ethan não se convenceu. Ele se inclinou, leu o número do modelo na caixa e depois digitou furiosamente no celular. $1.500, anunciou, a voz cortante. Ele se virou para mim, os olhos faiscando. Desde quando você pode pagar isso com seu salário? A sala ficou em silêncio, garfos tilintando levemente contra os pratos enquanto todos me olhavam. Minha máscara estava escorregando, e pela primeira vez em anos, não tinha certeza se tinha força ou mesmo vontade de colocá-la de volta. Os olhos de Ethan se prenderam aos meus, desafiando-me a justificar os números brilhando na tela do celular dele. Meus pais também esperavam, minha mãe segurando o guardanapo com as 2 mãos, meu pai parado no meio do movimento com o garfo. O silêncio se estendeu até que eu senti a pressão contra minhas costelas. Eu não trabalho com digitação de dados, disse finalmente, a voz firme embora o coração acelerado. Eu sou dona de uma empresa de investimentos. Nós fomos bem-sucedidos. Ethan soltou uma risada curta, meio incrédula, meio raivosa.
Bem-sucedida? Tente-a secreta. Você escondeu tudo isso enquanto mamãe e papai me ajudavam a pagar o financiamento do meu carro, preocupando-se com as parcelas da hipoteca. A voz dele subiu enquanto rolava furiosamente a tela do celular. Meu Deus! Forbes. 13 milhões de dólares. Isso é uma piada? Minha mãe ofegou, a mão tremendo enquanto alcançava o copo de água. Meu pai ainda não falará, o rosto pálido, o garfo repousando intocado no prato. Ethan empurrou o celular pela mesa em direção a eles. Olhem isso. Ela estava sentada em uma fortuna enquanto achávamos que mal estava se virando. Respirei fundo, os anos pressionando como testemunhas esperando sua vez. Querem saber no que eu estava sentada? Perguntei baixinho. Vamos voltar. A feira de ciências que ganhei no ensino fundamental. Você a pulou pelo jogo de beisebol do Ethan. Meu discurso de formatura, você filmou as reações do Ethan em vez das minhas palavras. Na faculdade, trabalhei em 3 empregos enquanto vocês pagavam integralmente a mensalidade dele e ainda davam mesada. Os rostos dos meus pais passaram do choque para um reconhecimento incômodo que surgia lentamente. Continuei. Vocês lhe deram móveis novos, carros novos, novos começos. Eu ganhei roupas e objetos de segunda mão. E eu dei um jeito, sem a ajuda de vocês. Sem o seu orgulho, sozinha. A mesa permaneceu silenciosa, exceto pela respiração irregular de Ethan. A expressão dele endureceu, a raiva fervendo além da incredulidade. Você é egoísta, ele cuspiu. Nos deixou pensar que você não era nada enquanto acumulava milhões. Encarei seu olhar. O registro de anos exposto entre nós, e pela primeira vez, não senti necessidade de me encolher. Ethan empurrou a cadeira com tanta força que ela raspou no chão de madeira. A voz dele ecoou pela mesa, fazendo os copos tilintarem. 13 milhões. E você nunca se ofereceu para ajudar. Brad e eu estamos tentando comprar uma casa há anos. Mamãe e papai mexeram na aposentadoria deles por nossa causa, e você simplesmente fica aí acumulando. Minha mãe chorava abertamente agora, os ombros tremendo. Meu pai mexia os lábios, mas nenhum som saía. Parecia como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Não devo nada, disse, o tom mais firme do que eu pretendia. Cada dólar que tenho veio do meu trabalho, da minha disciplina e das minhas escolhas. Eu construí isso sozinha. Ethan apontou um dedo para mim. Família ajuda família. É assim que funciona. Você acha que agora é melhor que a gente? Michael, que havia permanecido em silêncio durante a maior parte da explosão, inclinou-se à frente, sua calma cortando o barulho. Pelo que eu vejo, Selena tem dado a esta família toda a vida dela, só que não com dinheiro. Ela deu paciência, silêncio e espaço para que todos os outros brilhassem. Talvez seja a hora de alguém lhe dar o respeito que ela merece. O rosto de Ethan ficou vermelho como brasa, mas, pela primeira vez, ele não teve uma resposta pronta. Os soluços da minha mãe preencheram o espaço onde palavras poderiam ter caído. Meu pai apenas me encarava, o garfo ainda no prato, como se o ato mais simples de levantá-lo fosse de repente impossível. Levantei-me, deixando o guardanapo ao lado do prato. Michael e eu ficaremos em um hotel esta noite. Minha voz não vacilou. Minha mãe estendeu a mão, implorando entre lágrimas, mas eu dei um passo para trás. Michael levantou-se ao meu lado, firme e seguro. Juntos, caminhamos pela sala de jantar, passando pela torta intocada e pelo silêncio pesado como pedra, para o ar frio de novembro. O céu noturno estava nítido e claro, o frio cortante na pele. Pela primeira vez em anos, o peso do meu silêncio parecia mais leve, embora o custo de quebrá-lo estivesse apenas começando a se revelar. A luz da manhã invadiu as cortinas do hotel, pálida e implacável. Meu telefone vibrava incessantemente na mesa de cabeceira, 17 novas mensagens de Ethan, cada uma oscilando entre indignação e culpa. Minha mãe havia deixado mensagens de voz entre lágrimas, implorando para que eu voltasse, insistindo que poderíamos conversar. Silenciei o telefone e deixei o silêncio se estabelecer. Não muito tempo depois, bateram à porta. Michael abriu e encontrou meu pai ali, desalinhado e exausto, com as roupas de ontem ainda no corpo. Ele entrou sem me olhar, e sentou-se pesadamente na cadeira da escrivaninha.
Por um longo momento, não disse nada, apenas esfregava as mãos. Finalmente, ergueu o olhar. Com o Ethan, nós tomamos o caminho mais fácil, admitiu, a voz rouca. Ele chorava. Ele exigia. E nós cedíamos. Você se adaptou. Não era justo, mas era mais fácil. O ouvir dele dizer aquilo em voz alta foi ao mesmo tempo alívio e ferida. Respirei fundo antes de responder. Já é tarde para desfazer o passado, mas daqui para frente, haverá limites. Não vou dar um centavo para o Ethan. Minhas finanças são minhas, e não vou discuti-las com ninguém desta família. Se quiser um relacionamento comigo, o respeito precisa ser igual. Ele assentiu lentamente, como se o peso das minhas palavras finalmente estivesse penetrando. Pela primeira vez, viu o arrependimento cintilar em seus olhos, embora nenhum pedido de desculpas pudesse apagar décadas de negligência. Mais tarde, enquanto Michael e eu fazíamos as malas, comecei a pensar nos filhos do Ethan. Nada disso era culpa deles. Comecei a esboçar uma ideia na mente, um fundo fiduciário destinado exclusivamente à educação deles, estruturado de modo que Ethan nunca pudesse tocar nele. Parecia uma linha tênue entre compaixão e proteção, o único compromisso com o qual eu podia viver. Quando carregamos nossas malas no carro, a decisão já havia se consolidado em algo próximo da paz, mesmo que as fissuras em casa permanecessem abertas. Meses se passaram, e a tempestade se acalmou, tornando-se menos volátil, mas ainda frágil. Meu pai ligava a cada poucas semanas, com tom cauteloso, mas mais honesto do que eu jamais conhecera. Perguntava sobre meu trabalho, não por obrigação, mas com genuína curiosidade, e admitiu que nunca me tinha visto de verdade pelo que eu era. As ligações da minha mãe eram mais difíceis, entrelaçadas com culpa e hábito. Ela ainda caía em padrões antigos, mencionando Ethan, mas às vezes se percebia e mudava, como se estivesse aprendendo uma nova língua aos poucos. Ethan, cortei completamente. Sua enxurrada de exigências se transformou em acusações e, depois, em silêncio, assim que o bloqueei. A ausência soou menos como perda e mais como alívio, uma ferida finalmente fechada ao ar. Comecei a fazer terapia, sentada diante de uma mulher que dava palavras aos anos que carregara sozinha, favoritismo, apagamento, a fome por reconhecimento. Peça por peça, comecei a deixar tudo para trás. Com o espaço aberto, senti-me atraída por dar de maneiras que tivessem propósito. Mentorei jovens mulheres que ingressavam no mundo das finanças, mulheres que me lembravam de mim mesma aos 20 anos, determinadas, mas subestimadas. Financiei iniciativas para meninas em STEM, pequenos atos de investimento que geraram um impacto muito maior do que eu esperava. Michael esteve comigo em tudo isso, firme e presente, nunca pedindo que eu fosse menos ou mais do que eu era. Juntos, construímos novas tradições, feriados com amigos, finais de semana fora, uma comunidade que parecia escolhida, e não imposta. Uma noite, enquanto a primavera se acomodava na cidade, pendurei uma pequena chave de bronze na parede do nosso apartamento. Havia gravado nela uma única palavra: limites. Ela captava a luz da janela, o emblema silencioso de tudo que eu havia recuperado e de tudo que protegeria dali em diante.